Gostaria de chamar o nosso preletor aqui, o André Costa, para que eu possa falar um pouco sobre ele e também fazer uma pequena oração. O André, ele é esposo da Chelsea que fala. Ele veio aqui para o Ministério Seguros da Verdade, foi preletor em 2018 também. Ele veio de Minas Gerais e ele é muito famoso, né, por se especializar em assuntos relacionados à família. Então, se você gostaria de ser edificado nesse sentido, falando um pouco sobre família, criação de filhos, etc., siga casamento também, que é muito importante, porque sem casamento a criação de filhos não dá certo. Siga o André Costa, que você não vai se arrepender. E também ele já tem 5 filhos e está esperando o 6º, né? Mais um aí para aumentar a comunidade em casa, né? Ele já é pai de 6, gente. É importante a gente ressaltar isso, né? Ele já é pai de 6, porque ser pai é desde o útero. Me permita orar por você. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de nós, pecadores, Pai. Obrigado por esse ano nós podemos estar ouvindo sobre sabedoria, saber que a sabedoria do alto, Senhor, vem do temor de Ti, e que cada um de nós possamos aprender, Senhor, sobre como nos tornarmos mais sábios. A verdadeira sabedoria, Senhor, nada mais é que viver uma vida agradável a Ti, Senhor. Tudo aquilo que vem de bênção da sabedoria é porque Tu nos dá, não é porque por qualquer tipo de obra, Senhor. Porque se fosse por obras não seria de graça, Senhor. Mas Tu és um Deus gracioso que cuida de nós, Senhor. Fala através da boca do Teu servo, tira dele qualquer tipo de falta de fé, de nós também, falta de orgulho, Senhor, falta de humildade, para que possamos ouvir e receber a Tua mensagem de maneira eficaz, Pai. Porque nós sabemos que Tu resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graça e paz à igreja. É uma honra estar aqui finalizando essa conferência, que eu tive a honra e o privilégio de ser convidado. Então agradeço mais uma vez, os jovens líderes do Ministério Seguros na Verdade, agradeço ao pastor pela confiança, agradeço também a família do Daniel, irmã Solange, falei o nome dela certo? Esposa do Pedro Valdo, é isso? Que hospitalidade maravilhosa, falei pela manhã, a igreja está muito bem representada por essa família, que estendeu hospitalidade a mim, isso é um dom, e eu entendo exatamente isso como nós vamos ver hoje. A igreja foi representada pela família do Daniel, como família da igreja local, PIB-PA. Eu me sinto muito feliz, trago um abraço também da minha família, muitos abraços para vocês então. Trago os abraços da minha igreja local, a Igreja Batista em Ipatinga, Minas Gerais. E eu queria então dizer que nesses dias eu tenho sido muito abençoado, especialmente pela oportunidade de pensar sobre o tema do temor do Senhor. E quando a gente pensa sobre o temor, nós temos que entender que o temor é a resposta adequada de um crente diante da santidade, da pureza, da beleza, do poder, da glória de Deus. Quando um ser humano pecador, ilimitado, como cada um de nós, está diante de Deus, o nosso primeiro resultado é cair de joelhos. O temor é um quebrantamento que começa uma escada de transformação na minha e na sua vida. É muito interessante que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você adoraria dizer, como dizem por aí, que o amor venceu, que o amor é lindo, que o amor é maravilhoso? Você adoraria escutar na Bíblia, segundo a nossa cultura, que o amor é o princípio de toda sabedoria. Mas não é. O princípio da sabedoria é reconhecer poder e glória a um Deus santo. E a partir disso ele vai trabalhar no seu coração. E um dia ele vai te ensinar a amar. O amor não é o começo da história para nós. O amor é o fim da história para nós. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta dele, olha, vai sobrar 3 coisas, a fé, o amor e a esperança. São dons que vêm de Deus, mas um dia, quando nós erguermos nossas cabeças e vermos o noivo da igreja nos buscando com poder e glória, nesse dia só vai restar
o amor, porque o amor e o amor é perfeito, mas nós não somos perfeitos. Nós somos filhos de um Deus gracioso que se sacrificou para nos resgatar e nos chamar para uma família. A gente vai estudar isso hoje. Só que esse resgate começa com um coração temeroso. O irmão foi muito feliz aqui, o irmão Samuel, quando ele lembrou essa passagem de Tiago, que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça ao humilde. E o princípio do temor é exatamente isso. Nós falamos então, na sexta-feira de manhã, sobre como o temor do Senhor vai nos levar a ter uma devoção pública. Se eu creio em Deus, a minha forma de agir no mundo vai ser diferente. Ontem à noite a gente refletiu com os jovens a urgência de edificar uma casa baseada no temor de Deus. E hoje pela manhã, se você estava aqui, a gente refletiu como um coração temeroso permite com que a vida de Deus invada a nossa própria vida e impacte o mundo. E finalizando as nossas reflexões, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios 2. Nós vamos pensar sobre o temor do Senhor e a família de fé. O temor do Senhor e a família de fé. Palavra do Senhor em Efésios 2, versículo 19. E já não sois vós estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu repito 19. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Se você está em Cristo, você foi introduzido em uma família. E eu preciso dar 3 passos para trás e te mostrar que o projeto da família está em Gênesis. Em Gênesis capítulo 2, você vai ler uma narrativa específica de Deus mostrando a funcionalidade de uma casa. Então Deus deu uma vocação a Adão e falou: guarde e cultive esse jardim. E ali, diante desse desafio de guardar e cultivar o jardim, surgiu o primeiro problema da criação. E você certamente está pensando que esse problema é o pecado. Esse foi o segundo problema. O primeiro problema foi: o homem estava só. A vocação era grandiosa demais para um homem realizar sozinho. Então o texto diz que Deus proveu para Adão uma ajudadora, uma auxiliadora. No original o termo é Ezer. Ezer não é uma secretária. Ezer é uma ajuda que faz além do que o homem poderia fazer sozinho. Então perceba, nesse sentido o termo Ezer aparece na Bíblia também falando sobre a ação redentora de Deus. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer. A mulher no projeto de Deus para a família surgiu na pessoa de Eva para Adão como uma salvação para a vocação de Adão. S minúsculo. Calma, mulher, você não é Deus, você não é Jesus. Mas graças à criação de Deus das mulheres, a vocação de cultivar e guardar o jardim, ou seja, a terra, foi inaugurada. E qual era o projeto de Deus ali? Por meio da família, Deus diz a eles: crescei-vos e multiplicai-vos. Povoai a terra. Ou seja, leve para o mundo a mesma face que eu tenho aqui diante do universo. Leve a minha face para o mundo. Deus criou o homem com o objetivo de sinalizar para esse planeta a presença dele no universo. É isso mesmo. Por que você acha que em Êxodo 20 há uma proibição para a construção de imagens? Porque você e eu fomos chamados para ser imagem e semelhança de Deus nessa terra. A vocação de Deus para cada um de nós é que a nossa vida santa, fruto de um temor de Deus, seja tão impactante que o mundo vai olhar para essas pessoas e vão dizer: Deus existe. É inegável que Deus existe. Olha como eles agem.
Jesus falando, né? Deixando o seu último mandamento, amai-vos uns aos outros, e depois o apóstolo João dizendo, eles vão conhecer vocês porque vocês aprenderam a amar uns aos outros. Perceba, essa família que Deus decidiu colocar na terra, é uma família que vai glorificar a Deus e sinalizar a presença de Deus nessa terra. Mas o homem comeu fruto. Adão estava lá domingo à tarde assistindo futebol, não estava preocupado com nada. Eva falou assim, tem uma ideia melhor, foi lá e pegou a fruta, não foi isso? Cada um não fazendo o seu papel, Adão sem ter a iniciativa e sem dialogar com Eva, e Eva achando que poderia fazer alguma coisa melhor. Ao invés de ela trazer o alimento para sua casa, ela trouxe uma semente da morte, e Adão, sem se preocupar com nada, falou, é isso aí, e a queda foi inaugurada. E a partir desse dia, toda família nessa terra é uma família quebrada. Não me interessa a sua história. Existem graus de depravação, existem graus de quebra, mas toda família que está aqui é quebrada, desde Adão. Então o Senhor Deus, num plano maravilhoso de redenção e de graça, vai até Noé e fala assim, Noé, você é o único que sobrou dessa geração, que guarda essa vocação de ser imagem e semelhança. Nós vamos iniciar um novo projeto. Então, por meio da arca, Deus salva aquela família de um dilúvio e entrega essa família ali num jardim e diz assim, vá, cresceis e multiplicai-vos. Está lá em Gênesis 9, o mesmo mandamento. Noé está numa vinícola, aliás, está num jardim de uvas, né, numa parreira, o texto diz isso, ou seja, entre aspas, ele está num jardim e ele se embriaga com vinho. Mais uma vez o homem se rebelando contra a vontade soberana de Deus, de que nós pudéssemos ser imagem e semelhança dele em um projeto familiar. E aí então Deus, com sua graça maravilhosa, vai atrás agora de Abraão, e faz uma promessa a Abraão, no capítulo 12, versículo 4 de Gênesis. Ele diz assim, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Abra sua Bíblia aí, capítulo 12, versículo 4. Não é todas as nações, essa é uma outra promessa, todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 4, em seu nome serão benditos todas as famílias da terra. Sabe o que quer dizer isso? Que não existe bênção de Deus que não toque a família. Deus poderia ter colocado aqui nessa passagem, na tua semente serão benditas todas as pessoas da terra, todos os indivíduos da terra, mas Ele quis dizer que toda a família seria abençoada no nome de pela obra que Deus realizaria em Abraão. Isso significa, eu vou dizer de novo, aprenda isso aqui, não tem bênção na sua vida que não pode tocar a família. Ou melhor, toda bênção real na sua vida afeta positivamente a sua família. E o que isso tudo tem a ver com Efésios? Efésios está mostrando que o projeto de Deus de abençoar as famílias na terra foi consumado em Jesus Cristo. Se você pegar a narrativa de Abraão até Jesus, você vai ver famílias e famílias e famílias e famílias falhando na vocação de expressar a glória de Deus pela forma que eles haviam de viver. Deus então enviou o seu próprio Filho. Do amor familiar da Trindade, Ele abriu mão de si mesmo, veio até a terra e se entregou numa cruz e venceu a morte. E agora então Ele comprou todos nós em uma família. O povo de Deus é uma família de Deus. E aqui eu vou precisar gastar um tempinho com você sobre o conceito de família. Porque quando o livro de Efésios fala assim, agora você é família de Deus, qual que é a ideia de família que você tem? Você tem uma ideia de família do nosso tempo. É a família nuclear. A família nuclear é esse arranjo familiar de pai, mãe e poucos filhos, vivendo para a indústria e para a cidade.
Essa família tem algumas poucas centenas de anos. A família é produto da Revolução Industrial. As pessoas saíram do campo e vieram para a cidade com o fim de servir a indústria. Mas não é essa família que Paulo está se referenciando. A família que Paulo se referencia é uma família doméstica. E o arranjo da família doméstica é muito mais complexo do que o arranjo da família nuclear. Alguns aqui talvez tenham vivenciado a experiência da família doméstica. A família doméstica, né, e aqui eu uso o autor Carl Zimmermann, é um sociólogo que escreveu nos Estados Unidos na década de 60, ele fala dos 3 tipos de família. A primeira aqui nem vem muito ao caso, é o que ele chama de família administradora. É aquela família que antecede o Estado, é a família dos patriarcas. Nessa família, a figura mais forte é o pai. Inclusive, se você tiver um problema legal, você não vai para o Estado, porque não tem Estado, você vai para quem? Vai para o pai. Então, nessa família, existe uma identidade familiar muito grande. A família é mais vista como uma entidade acima da história. Você deve aos seus antepassados e você se sacrifica hoje para que os seus descendentes no futuro possam aproveitar da honra de ser da família. Essa família é aquela que pega todo mundo e aí o neto fala assim: eu vou matar cabra porque o meu pai matava cabra e meu avô matava cabra e meu tataravô matava cabra. E eu mato cabra e eu sou da família matadora de cabra. Depois o Carl Zimmermann vai falar da família doméstica, que é uma família que existe junto com as grandes civilizações, porque essa família ainda guarda uma identidade familiar muito forte, mas ela dá uma possibilidade das pessoas que têm talentos específicos largarem a vocação da família e começar a servir o Estado, seja como um oficial, como um médico ou como um negociante. E o terceiro tipo de família é a família nuclear. A família nuclear, explica o Carl Zimmermann, não é ela que gera o problema civilizacional, não. Isso que você tem que entender. O arranjo da família nuclear, segundo Zimmermann, é um sinal de que as coisas já desandaram. Talvez você está pensando assim: não, mas peraí, o que tem de errado? Pai, mãe e poucos filhos, o que tem de errado? Agora você vai entender. Na visão da família nuclear, você existe para servir a indústria e ser feliz. Vai dizer que não é. Eu te provo agora. Você é o homem, trabalhou, chega em casa, você trouxe a caça. Aí você chega, senta no sofá e diz o quê? Eu mereço. Televisão. Olá, assisti minha televisão. A mamãe foi lá e trabalhou o dia inteiro, volta para casa e fala o quê? Eu mereço. Abre o WhatsApp, abre o Instagram. E as crianças voltam do colégio e fazem o quê? Eu mereço. Vou jogar um videogame, vou olhar o Instagram, vou olhar o TikTok. A família nuclear é uma família que se especializou em emoções, em ser feliz. A família nuclear é uma família utilitarista, é uma família que idolatra o prazer. Esse é o arranjo que nós temos, a nossa cultura à nossa volta diz isso o tempo todo. Eu vejo cabeças balançando aqui e gente concordando, lá em casa é assim. E eu não estou falando aqui que por causa disso agora a gente tem que mudar tudo, porque esse é o arranjo do nosso tempo. Mas você precisa entender esse desafio para que você consiga vislumbrar o que significa família de Deus quando Paulo está falando sobre família. Essa família nuclear é altamente desconectada. Sabe por quê? Porque na família nuclear a sua casa virou um albergue. Ela é só um lugar que as pessoas estranhas juntam para dormir. Cada um lá está buscando a sua felicidade individual. O esposo nem sabe mais o que a esposa gosta. O pai não conhece o filho. Eu trabalho com escolas. Eu vejo filhos de 17 anos, os pais chegam para a gente desesperados e falam assim: o que o meu filho quer fazer quando ele crescer? Eu não sei, me ajuda, tem um teste vocacional. E lá dentro, tudo bem, eu vou te dar um teste, eu vou te dar todo o apoio.
Mas lá dentro dói, porque você que viveu com seu filho 17 anos, você tinha que ser a pessoa que mais sabe o que seu filho é bom. Olha no espelho. Você viveu 17 anos com o filho e não o conhece. O que a minha esposa gosta? O que o meu filho gosta? Vocês não sabem, nós não sabemos. E nós falamos, mas nós somos uma família cristã, porque a gente vai na igreja. E aí você volta para casa e está tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito, desconectado. E aí sabe o que acontece? É isso que é o maior problema. O maior problema é que nós, acertadamente, estamos vendo tudo que o pastor falou aqui, vendo mal lá fora, e a gente está certo de falar isso e combater, mas a gente olha para aquilo lá e acha que é isso que vai ruir a nossa casa. Só que na verdade o que está ruim na nossa casa é porque a gente colocou o nosso prazer individual acima de tudo. O egoísmo acima de tudo. A família nuclear é um lugar em que o indivíduo é exaltado. Aí você começa a ouvir palavras assim: o importante é as crianças serem felizes. Deixa eles experimentarem. A casa virou um shopping center. A sua casa não é mais um lugar de formação, é um lugar só de emoção e de boas relações. Aí a sua casa é assim, o paizão. O que mais tem, gente, com todo respeito, são influenciadores sobre pais. Ah, eu sou um pai influenciador, está divorciado, está no 5º casamento, mas influencia sobre pai. Não é capaz de amar a própria esposa e quer ser um paizão. Não existe paizão que não prioriza a esposa. Ah, porque a emoção, a conexão que eu tenho com meu filho, cara, isso é uma idolatria. A família é uma missão. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos família, ele não está falando dessa família. Ele está falando de uma família que tem um pai que entregou o seu próprio filho para nos comprar. Ele está falando de uma família que tem um irmão mais velho, que é Jesus Cristo, que deixou o céu e desceu para nos salvar. Ele está falando de um espírito que a todo tempo orienta você e tem autoridade sobre você. Ele não está falando de uma família que vai te fazer feliz, não, meu amigo. Se você vive nessa família, deixa eu te falar, essa família não tem nada a ver com o céu. Nada a ver com o céu. E é bem provável que você esteja se enganando com uma falsa ilusão de que você está criando seus filhos no caminho de Deus, mas você está conduzindo-os para a perdição. Qual que é o assunto da sua casa? Próximas férias? Próxima viagem do final de semana? Quando foi a última vez que vocês oraram juntos? Qual foi a última vez que vocês fizeram alguma atividade que conectou vocês? Cada um buscando a sua identidade pessoal e a felicidade individual. E aí sabe o que acontece? As pessoas da sua casa começam a virar seus inimigos. Porque como o foco da família virou ser feliz, a família agora é um lugar de direitos. E está todo mundo reclamando, e quanto mais você reclama, mais infeliz você está. E aí você começa a tratar a família como aquele restaurante ali, que você entra num restaurante e a comida não está boa uma vez, você fala assim, nunca mais vou voltar aqui não. E mais, eu quero meu dinheiro de volta. Deixa eu te explicar, nesse arranjo familiar, os seus familiares deixaram de ser famílias e se transformaram em provedores da sua felicidade individual. Se você gastar mais 5 minutos pensando nisso comigo, eu vou te provar que você está matando a pessoa que está na sua família. Porque quando você transforma o outro em um objeto, você está vilipendiando o mandamento do não matarás. O que está do seu lado não é nem uma pessoa mais. É um provedor da sua felicidade individual. Aí você reclama do seu marido todo dia, reclama da sua esposa todo dia, porque afinal de contas, é seu direito ser feliz. E o seu Salvador se entregou numa cruz sangrando para te salvar, e você só pensa no seu umbigo. Ah, o sermão do pastor não foi legal. Não estou muito bem aqui porque o fulano de tal me olhou.
Deus nos salvou para uma família, e a família é baseada na aliança. A família é baseada numa aliança que Deus fez com Abraão e disse: se for preciso, eu morro para levar vocês até o final comigo. Meus irmãos, eu sei que muitos de vocês nunca pararam para pensar nisso. Mas talvez você está pensando que a luta é gigante, porque você está só pensando em você. Mas deixa eu te falar aqui, ó, isso aqui, celular, na sua casa, na mão de um filho de 12 anos, na mão de um filho de 8 anos. O inimigo é tão cruel, que antes de você estar achando que o problema é a influência que o seu filho vai ter, isso aqui está destruindo a cognição do seu filho. Seu filho não consegue mais prestar atenção no que você fala. O inimigo está destruindo o cérebro do seu filho. Ele não está destruindo mais as emoções do seu filho, não. Ele está destruindo a capacidade do seu filho de ler a Bíblia e entender. E você está lá, ele é tão quietinho, ele é tão bonzinho, ele fica lá no quarto. Está na rua, meu filho. Internet é rua. Você foi comprado para uma família. E como que é essa família? Eu te falo agora. Essa família é uma família doméstica. O apóstolo Paulo está dizendo de uma família que é fundada na aliança. Essa família que é fundada na aliança não é uma família que funciona na base de troca. Ela é uma família que funciona na base do amor e do pertencimento. Alguns de vocês aqui talvez lembrem do que é uma família doméstica. Meu avô, por exemplo. Meu avô casou e de brinde ganhou 3 irmãs da minha avó para morar junto com ele. Família doméstica é assim, é mais estendida. Sabe como é que é? Então nessa família, eu até vejo umas pessoas mais velhas falando assim: ai, vocês jovens, né? A gente na nossa época não tinha babá, não. Ele fala assim: ah, me engana que eu gosto. Tinha prima, tinha sobrinha, tinha parente. Era babá. É ou não é? A família nuclear tem pessoas ali que dependem daquela casa, então elas acabam entregando a sua mão de obra para o bem-estar daquela família. Na família doméstica. Na família doméstica, todo mundo tem alguma coisa para fazer. Todo mundo. Todo mundo tem uma função. Todo mundo se sente pertencente dessa família. É nessa família que o apóstolo Paulo está pensando como uma analogia para a família de Deus. Então Paulo está falando assim, ó, eu estou salvando vocês. Jesus salvou vocês, Jesus comprou a igreja dele, para que ela pudesse funcionar como uma família, e nessa família tem hierarquia, nessa família tem ordem, nessa família uns são pastores, outros são missionários, outros são professores. Muito próximo do que ele fala, inclusive em Romanos, sobre partes do corpo, em que a cabeça é Cristo. Mas a gente quer viver uma vida familiar sem hierarquia. A gente quer viver uma vida familiar sem ordem. A esposa fala assim: meu marido não tem iniciativa. Mas quando você foi atrás dele, você quase carregou ele pelo pescoço, lembra? Ah, meu esposo está desanimado. Mas você vai na reunião de família, faz piadinha do seu esposo na frente de todo mundo. Você escuta no filme de Netflix, ai, que o casamento é uma promessa de amor eterno. Mas você esquece que o casamento é uma promessa de respeito eterno também. A palavra de Deus diz isso. Tem que amar incondicionalmente, tem que respeitar incondicionalmente. O marido está ali o tempo todo falando assim: minha esposa reclama demais, minha esposa isso, minha esposa aquilo. Eu não estou mais atraído pela minha esposa, mas está o dia inteiro no TikTok vendo mulher rebolando. Você está treinando a não buscar admirar a sua esposa. A santidade, a pureza trabalha ao seu favor, não é contra você. A palavra do Senhor diz claramente: beba da tua própria fonte, deleite na mulher da sua mocidade. A palavra de Deus está dizendo assim: ela é suficiente. Se ela não traz deleite para você, é responsabilidade sua. Aprenda a ter sede, aprenda a cultivar hábitos de pureza. Você vai morrer de amores pela sua esposa, eu garanto.
A palavra de Deus garante. Mas nós estamos querendo viver uma experiência de família em que nós somos apenas aqueles que recebem. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, presta bastante atenção. Se você nasceu de novo em Jesus Cristo, você foi comprado para pertencer a uma família. Se você pertence a essa família, você vai andar como pai. Você vai carregar o sobrenome do seu pai, que é graça, justiça, amor. Você vai temer a esse pai. Você vai viver no mundo como uma extensão da face de Deus, que é o seu pai. Por isso que depois dessa fala, o apóstolo Paulo vai gastar o tempo em Efésios, falando da transformação e da santidade que as pessoas que fazem parte dessa família precisam demonstrar. E Paulo não está dizendo que você tem que ser perfeito não, meu irmão. Ele não está falando que você nunca vai cometer algum deslize, mas ele está falando que agora você precisa entender quem você é em Deus. Então deixa eu te ensinar, te fazer entender quem que você é em Deus. Como que eu disse que é a família nuclear? É uma família baseada na troca, no dinheiro, na troca, no prazer individual, não é isso? E no egoísmo. A mentalidade da família nuclear leva pessoas a negociar com Deus. Se eu fiz uma coisa, eu recebi em troca. Mas vamos lá na parábola do filho pródigo, rapidamente. O que aconteceu com o filho pródigo? Ele voltou. Quando ele voltou, ele até ensaiou um discurso, não foi? Ele queria dizer assim, Senhor, eu pequei, eu não sou nem mais digno de estar na sua casa. O que o pai disse ao filho? Correu, abraçou ele, deu um banho nele, colocou uma roupa nova, pegou uma aliança e falou assim, na minha casa você não negocia comigo, na minha casa você é filho, na minha casa você é aceito, na minha casa você é comprado antes de fazer qualquer coisa, porque eu entreguei a minha vida a preço de sangue. Não dá para negociar com esse Deus. Esse Deus é Senhor sobre todo o universo. Ele só pode relacionar com você se você permitir que Ele seja Senhor sobre a sua vida. Não tem negócio com esse Deus. É por isso que a graça de Deus nos constrange, porque ela custa absolutamente tudo. Só há como se relacionar com esse Deus maravilhoso de joelhos. E essa é a maior maravilha. Ele sabe quem a gente é. E ainda assim Ele nos ama. Não há negócio com esse Deus. Eu volto em Gênesis para te dizer que em Gênesis, veja comigo, sabe que horas que acaba o dia? Aliás, sabe que horas que começa um dia na narrativa de Gênesis? No cair do sol. A gente tem uma visão que o dia começa de manhã quando a gente acorda, mas não é a visão bíblica. A visão bíblica é que o dia começa às 6 da tarde. Nem sei o horário aqui que põe o sol. Vocês estão na linha de Equador, todo dia é o mesmo horário, né? O ano inteiro. Pontual. Tem a chuva, depois tem o pôr do sol. Olha o que Deus está falando por meio da natureza. Ele está dizendo o seguinte: na minha casa, a minha família dorme antes de trabalhar. Na minha família, o descanso vem antes da entrega, porque eu trabalho enquanto a minha família dorme. Essa é a palavra do Senhor. Quem quer negociar com Deus não tem espaço nessa família. Quem quer negociar com Deus é um estranho a essa família. Se você quer participar dessa família que é aberta a todos os cantos da terra, entrega tudo. E aí você vai entender que essa família de Deus é um lugar de formação, não é um lugar de prazer. É um lugar de forja, é um lugar de santidade. Sabe por quê? Porque Deus sabe que não existe felicidade sem santidade. E é por isso que as famílias estão tão cansadas, porque elas buscam felicidade sem santidade. E o que está no centro da sua casa é uma televisão. O que está no centro da sua casa é uma mesa de fofoca. O que está no centro da sua casa é a murmuração. Não é a busca de um Deus santo. Então não vai ter felicidade.
Quanto mais você reclama, mais aumenta a dor. A reclamação é uma adoração ao problema. A reclamação é uma adoração a Satanás. Isso é tão verdade que no Antigo Testamento a palavra associa reclamação à bruxaria. Um reclamador é um bruxo, porque ele quer usar o efeito poderoso da reclamação para mudar o mundo. Mas não vai mudar. O mundo é o mundo. O que tem que mudar é a sua atitude em relação a esse Pai maravilhoso. E eu caminho para o final dizendo que se você é dessa família, o meu final vai demorar um pouquinho. Se você é dessa família de um Deus maravilhoso, você vai andar de um jeito adequado, em que a mulher era vista como meio cidadão. Por exemplo, em Atenas, a mulher não tinha nem título de cidadão lá. Ela virava mais ou menos alguma coisa quando casava com alguém. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte aí. Por quê? Porque filhos são flechas. Filho não é um prêmio pessoal do seu projeto individual, de uma projeção sua que diz assim, vou me realizar nele. Aí você começa a tratar o seu filho igual um robozinho, né? Ele tem que me fazer feliz, ele tem que atender às minhas expectativas. De repente esse filho vira o centro da casa. Aí a esposa que está frustrada projeta o amor que ela não tem no marido, no filho. Aí o homem que não teve aquela carreira que ele queria, projeta no filho a responsabilidade. E de repente essa casa está toda fragmentada porque os amores não estão mais organizados. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, filhos, honre seus pais. Se você honra a Deus, você honra seu pai. Não interessa quem seu pai seja. Honrar filho. A honra de um filho para um pai e para uma mãe não é sobre quem seus pais são, é sobre quem você é em Deus. A sua vida só veio por meio deles. Ah, mas ele fez injustiça, ele fez coisas erradas. E daí? A sua vida está aqui por causa disso. Deus é capaz de fazer de caminhos tortuosos glória. E aqui eu peço licença para contar, ontem eu contei para os jovens e conto para vocês. O meu tataravô, eu adoro contar essa história, porque meu pai fez uma pesquisa lá, junto com a família, publicaram um livro contando a história da família. Meu tataravô é filho de uma senhora, de uma escrava com o senhor de engenho. Meu sangue é mistura de Casa Grande e Senzala. Meu tataravô foi gestado, foi criado perto da casa, filho bastardo. O pai dele foi assassinado, então ele não recebeu nenhuma herança. Percebe? Aos 40 anos ele se converteu ao evangelho. Perdeu a esposa, alguns anos depois, por um acidente, e ele tomou a decisão, eu vou educar meus 12 filhos. E os 12 filhos permaneceram na fé. E aí tem meu tataravô, minha bisavó e meu bisavô, minha avó, meu pai, eu e agora os meus filhos. 6 gerações. 6 gerações. 6 gerações. Para a glória de Deus. Não tem filho bastardo nessa casa. Eu não sei a sua história, eu não sei de onde você veio. Eu nem sei se você nasceu de um acidente, de um encontro casual entre um homem e uma mulher. Você é desejado por Deus. Sua vida não é um engano. Não existe engano nessa família. Deus está chamando você para viver a vida da família do Pai. Aonde você está? Na igreja, no trabalho, na sua casa. Para que as pessoas possam ver Isaías 61, 19, que vai dizer assim, a sua posteridade vai ser reconhecida como família bendita do Senhor nessa terra. É o que está em jogo. Deus deseja impactar o mundo por meio da forma que você vive dentro da sua casa. Filhos, honrem aos seus pais. É o mínimo. Tem uma promessa nesse mandamento, o apóstolo Paulo ainda diz, se você honrar, seus dias serão prolongados na terra. Porque uma pessoa que honra o pai e uma mãe, ela já aprendeu muito sobre como funcionar nesse mundo. Ela vai ser um funcionário melhor, vai ser um esposo melhor, uma esposa melhor, vai ser um pai melhor, uma mãe melhor. Tudo vai desaguar dessa bênção, que é você aprender a dar honra a quem tem que ser honrado. Aprenda a perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, vocalize isso.
as suas dores, as suas mágoas. É a velha história da vítima, da vítima, da vítima. O meu pai foi criado pelo meu avô, e o meu avô, quando eu vi o meu avô, eu falei assim, não tem lógica desse cara ter criado o meu pai. O meu pai é muito melhor que o meu avô, mas o meu pai tem um tanto de problema. E agora eu estou lutando para vencer um tanto de problema. O meu pai teve o que ele teve do avô dele, do pai dele. E eu tive o que eu tive do meu pai. Mas eu posso declarar que o meu Pai Celestial vai refazer todo o caminho que precisar ser feito. Por isso, pais, a palavra de Deus vai dizer em Efésios, não suscite a ira dos seus filhos. E isso não é só implicar com seus filhos, não, sabia? Não suscitar a ira também é treinar o seu filho de forma tão indisciplinada que ele vai se transformar num pequeno ditadorzinho irado. Porque você não diz não para ele, porque você não confronta quando há pecado. Porque você não consegue tratar as feridas e os problemas porque o seu filho ou sua filha virou uma princesinha, um reizinho. E todo mundo tem que entender. Tá, eu indo lá para o Canadá com a minha família é canadense, minha esposa, então a gente tem que visitar lá de vez em quando, né? Essa última vez lá, eu e ela, 5 filhos no avião. Então nós estamos lá. É sempre a mesma coisa. Senta no avião, tem 3 crianças atrás de mim. Eu já sei. Toda vez que eu vou viajar tem isso. Aí a criança começa a chutar a minha cadeira. Tum, tum, vai chutando. Beleza, eu sei como é que filho é. Filho dá trabalho mesmo. Filho é o trabalho, né? Não quer ter trabalho, vai jogar peteca. Filho é trabalho, a coisa mais preciosa desse mundo. Você queria que não desse trabalho? Aí você olha para trás, a mãe está assim. Ele está meio agitadinho hoje. Eu vi agora há pouco tempo, fui pegar um avião, os pais estão assim, filho, eu vou chamar a aeromoça para você se você não levantar. Eu olhei para minha esposa assim e falei assim, que casa disfuncional, porque os pais não têm mais autoridade. Os pais não têm mais sensibilidade para entender que eles foram instruídos por Deus e colocados nessa posição para exercer autoridade. Quando você diz não para o seu filho pelo motivo certo, você está instruindo o seu filho e protegendo ele do mal. Agora eu vou te falar uma coisa, não é só dizer não. E aqui que está. Pai e mãe, vocês vão precisar colocar a palavra de Deus no centro da casa de vocês. Acorda mais cedo, lê a Bíblia, faz atividades para conectar. Ah, eu não levo meu filho no supermercado não, sabe por quê? Demora muito, eles ficam pedindo coisas. Você já vê o seu filho 1 hora por dia. Olhe lá, porque quando vocês estão em casa, estão fazendo coisas diferentes. Leva o filho para o supermercado. Vai ser 2, 3 horas, você anda com ele, vai conversar com ele, a palavra de Deus fala assim, quando se assentar, quando se levantar, quando andar, discipulado é isso. Família não é lugar de pressa, família é lugar de urgência. Pressa é o sinal do coração de quem não sabe fazer a hierarquia de coisas. Você tem pressa e perde tudo por causa da pressa. Você quer sempre andar rápido. Família é lugar de formação, pai, mãe. Então encontre meios de conectar, faz uma caminhada lá, lua cheia. Mostra a maravilha de Deus que tem na lua cheia. Ora junto, canta junto, faz um jantar à luz de velas. Sua casa tem que ser um lugar de formação de pessoas. Faz a Bíblia Flix. Hoje nós vamos ler o livro de Hebreus junto. É só 40 minutos. Um filme é 2 horas. Senta e lê. Hoje eu vou chamar o vovô e a vovó, vão contar a história da nossa família, como é que eles se conheceram. Dê honra para as pessoas que estão lá. Percebe? É lugar de trabalho. E por último, eu termino aqui. Se você anda com Deus, o seu trabalho é lugar de ser família. É isso que você tem que entender em Efésios. Paulo vai falar no capítulo 5 e 6 sobre casamento, criação de filhos e trabalho. Sabe por quê? Porque no mundo antigo, a fábrica era dentro de casa. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, o cristão tem que olhar para o trabalho dele, não só um lugar como trazer dinheiro para casa, mas como um lugar de restaurar e alcançar vidas. E nós cristãos estamos pagando um preço alto por sermos mercenários em nossos trabalhos. A gente só quer ir lá para buscar dinheiro.
E Paulo está dizendo que lá é lugar de resgatar pessoas. Eu não estou falando aqui para você transformar o seu trabalho num lugar de confissão, um lugar de você ficar roubando horário do seu patrão e ficar querendo fazer coisas. Não é isso que eu estou falando. É para você ser uma pessoa exemplar lá. Para você ser uma pessoa intrépida lá. Para você ter a coragem de testemunhar o seu Deus nesse lugar de trabalho. É para você olhar para a sua casa, como eu falei de manhã, e começar a pensar assim, tem alguém que trabalha aqui, ou eu trabalho na casa de alguém? Será que eu vou ficar só na mesquinharia? Será que eu vou ficar pensando só em dinheiro? Será que eu vou tentar fazer troca? Não estou falando, claro, você tem que dar um salário justo, mas tem um ser humano ali. Você testemunha no seu trabalho? Você dá fidelidade? Aqui a gente termina. Se você pertence a esse Deus, você vai viver de acordo com a ordem desse Deus que é Pai. E é um Deus que te aceita e te chama para uma vida nova. E é uma vida em que há uma relação familiar baseada na aliança. E a aliança não é sobre fazer você mais feliz. A aliança é sobre tornar você mais humano, mais parecido com Cristo, mais santo. E aí sim, a palavra de Deus garante, você será bem-aventurado. Uma felicidade e uma paz que excede todo o entendimento. Mesmo nos momentos de maior dor, mesmo nos momentos de uma frustração, mesmo no meio do problema com o filho, do problema com o marido, a paz de Cristo, o shalom de Deus, vai ser juiz no seu coração. E o mundo vai olhar para vocês, e vai olhar para a minha família e vai dizer assim, como assim? Como assim que esse casamento no mundo caído está desse jeito? Como que a criação desses filhos está desse jeito? Como que a igreja de Cristo ama um ao outro desse jeito? E a gente vai dizer, o nosso Deus é Pai, e Ele não negocia com o Filho. O nosso Deus é Pai e Ele nos aceitou e continua nos transformando e continuará nos transformando até a consumação dos séculos. Vamos orar. Deus maravilhoso, obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor tem um plano de família para cada um de nós. Porque nós fomos resgatados pelo Teu sangue, o sangue do Teu Filho precioso, para que pudéssemos ser de uma família que tem um Pai de amor, que tem um irmão mais velho que é Cristo, que cuida de nós, que caminha conosco. Senhor Deus, ser com todas as famílias dessa igreja, ser com a vida dessa igreja, fortaleça os lares e promova recomeços em cada um desses lares. Que o susto diante da realidade dura que tenta roubar nosso foco em Ti, também possa ser acompanhado de orientações, de uma transformação do Teu Espírito na vida de cada lar aqui. Senhor Deus, é hoje o dia da mudança, Senhor. Hoje é o dia da gente forçar, por meio da nossa fé, a Tua presença e o Teu favor. Perdoe pelos nossos pecados. Toda a honra seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém.